Olá, paz do Senhor. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a importância da música no ministério infantil. E antes de iniciar o vídeo, eu quero ler na Palavra de Deus alguns versículos. Livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao 16. Eu estou lendo nessa linguagem, Bíblia Viva. É uma linguagem boa para as crianças entenderem melhor a palavra de Deus. Então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As Escrituras dizem: "A minha casa será chamada casa de oração", declarou ele. "Mas vocês a transformaram num covil de ladrões." Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo. Mas, quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram os maravilhosos milagres que Jesus fazia e ouviram até as crianças gritando no templo: "Hosana ao filho de Davi!", ficaram perturbados e revoltados e perguntaram a ele: "Está ouvindo o que estas crianças estão dizendo?" "Sim", respondeu Jesus. "Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e até dos recém-nascidos saiu perfeito louvor." Em outra linguagem diz: "Os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão." Uma passagem conhecida de todos nós quando Jesus vai purificar o templo. E quando Jesus vai fazendo aquela mudança total no templo, ali também tinha crianças. Qual é o lugar que não tem criança? Onde não existe criança? Todo lugar tem. E neste momento aqui também tinha criança. E quando as crianças veem Jesus fazendo aquele movimento no templo, limpando, mudando e vendo cegos e aleijados sendo curados, a Bíblia diz que elas gritavam: "Hosana ao filho de Davi!" Gritaram de júbilo, de alegria. Mas também a Bíblia diz aqui que os principais sacerdotes e mestres da lei se perturbaram e ficaram revoltados e foram falar com Jesus. Quantas pessoas na nossa igreja têm se perturbado com o barulho das crianças? E têm até ido falar com os nossos líderes, com o nosso pastor. Quantas pessoas não desprezam as crianças? Será que nós temos agido também assim? Perturbados com o barulho delas? Qual tem sido a nossa reação em relação às crianças que o Senhor confiou a nós? Como nós temos agido em relação ao louvor delas, à adoração delas, a forma delas se comportarem no templo? Elas têm sido motivo de preocupação, de cuidado. Nós estamos tendo cuidado, preocupação com isso? Ou nós estamos agindo como esses sacerdotes e mestres da lei aqui? Nós estamos perturbados e revoltados. Qual tem sido a nossa reação? E qual tem sido o louvor das crianças que Deus nos confiou? Como tem sido esse louvor? Que tipo de louvor as nossas crianças estão adorando o Senhor na igreja? O que é que elas têm gritado no templo? O que será que nossas crianças têm gritado lá no templo? Lembre-se que Jesus as ouve. Jesus está ouvindo elas. Lembre-se. E será que Jesus tem se agradado do que nossas crianças têm gritado no templo, do que nossas crianças têm cantado, têm louvado a Ele? Será que Jesus tem se agradado? Eu e você estamos escolhendo bem a música para elas adorarem a Deus? Como nós temos feito essa escolha? E também o que as crianças têm visto nas nossas vidas, nas nossas aulas, naquilo que nós temos preparado para levar para o templo, a forma que a gente age no templo.
durante o culto infantil, ou durante o círculo de oração, ou durante a escola dominical. O nosso comportamento ali diante delas, o que nós temos feito no templo, tem servido de motivo para elas gritarem de louvor a Deus? No nosso dia a dia, no nosso viver normal, as crianças nos observam. Como tem sido o nosso testemunho? Aqui a Bíblia diz que elas gritaram por causa da atitude de Jesus. Jesus chegou no templo colocando as coisas em ordem. Jesus chegou no templo curando, libertando. Será que a nossa vida do dia a dia, o nosso viver normal, as crianças que Deus nos confiou para cuidarmos lá na igreja, elas têm motivo para olhar para nós e gritar de louvor a Deus? Levantar sua voz em adoração a Deus? Ou será que nós temos servido de pedra de tropeço, de escândalo, ou de entristecimento para algumas crianças? Como nós temos se comportado com aquelas crianças que são mais travessas? Com aquelas crianças que são mais agitadas? Que nós chegamos muitas vezes a dizer que elas perturbam o ambiente. Elas não nos deixam dar a aula que preparamos. Como nós temos agido diante dessas situações que é normal no cotidiano de quem cuida das crianças do Senhor. Certa vez, Jesus estava em um determinado local e as mães traziam seus filhos, os pais traziam seus filhos para que Jesus os abençoasse. E os discípulos que estavam juntinho do mestre, a Bíblia diz que os discípulos se incomodaram com aquilo e quiseram impedir. Será que as nossas atitudes, nós não temos impedido alguma criança de se aproximar do mestre? De ser abençoada por ele? Como nós temos preparado o louvor para as crianças adorarem? Como tem sido o nosso comportamento como líderes de criança? Como nós temos ministrado a palavra de Deus, os cânticos de louvores a Deus nas nossas aulas? Será que essas crianças têm motivo de gritar no templo, glória a Deus? Elas têm desejo de voltar outra vez para adorar a Deus junto conosco? Ou elas têm desejo de ficar em casa? Essas e outras respostas nós vamos ter, nós vamos receber, nós vamos aprender nos próximos vídeos.